Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor, e o meu desejo é que essa paz que excede todo entendimento adentre agora nos vossos lares, nas vossas vidas, nos vossos corações. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã aí, missionária, mulher de Deus, a nossa irmã Elizabeth Menezes, que está à frente desse trabalho abençoado da parte de Deus. Também quero deixar a minha saudação de paz à irmã Nália, que também está à frente desse trabalho. Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida daqueles que estão vendo, me ouvindo agora, aqueles que depois vão ouvir. Que a bênção de Deus também esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Quero lembrar que de mim nada tem, mas há um Deus no céu que é poderoso para suprir as nossas necessidades e não falar aquilo que desejamos ouvir, mas falar aquilo que necessitamos de ouvir. Tá certo, queridos? Eu gostaria de compartilhar nesta noite o texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao 11. Epístola que escreveu o apóstolo São Paulo, à igreja que está em Filipenses, no capítulo de número 2, o versículo 5 ao versículo 11. Meus irmãos, nos diz o texto da palavra do Senhor nosso Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido irmão, querida irmã, o texto na qual tomo por base para trazer uma mensagem para nós esta noite, localizado está na Epístola de Paulo aos Filipenses. E essa epístola é uma epístola muito especial, porque o apóstolo está escrevendo da prisão. É por isso que quando meditamos no decorrer desses 4 capítulos, nós vamos ouvir Paulo escrevendo e ler a respeito do que Paulo diz, quando ele retrata a guarda pretoriana e também trata a respeito de uma saudação especial, no final do capítulo 4, de que aqueles da casa de César estavam enviando para a igreja em Filipos. Logo, o apóstolo provavelmente se encontrava em uma prisão domiciliar. Essa carta, a priori, foi escrita com o objetivo de tratar de problemas internos que estavam acontecendo na igreja de Filipos. Esse é o objetivo principal desta carta. Mas vale também salientar que essa carta, mesmo tratando de algumas problemáticas, também tem a temática de trazer uma palavra de gratidão, de agradecimento, uma palavra de cuidado e de carinho, porque Paulo gostava muito daquela igreja. A palavra de agradecimento é porque aquela igreja fez questão de enviar através de um obreiro uma oferta para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Mesmo aquele obreiro, segundo a carta, passando por dificuldades, ele consegue cumprir com êxito o objetivo de entregar aquela somatória que Paulo disse que estava abastecido e que ela supriria todas as suas necessidades. Paulo tem uma relação de amor, de carinho a essa igreja, porque Filipe não é uma igreja que nasce por ocasião da sorte. Filipe não é uma igreja que nasce porque Paulo errou uma trajetória de viagem. Filipe não é uma igreja que nasce por causa do acaso. Quando nós encontramos a descrição da fundação da igreja de Filipos, que inserida está no livro de Atos, no capítulo de número 16, nós vamos ver que a rota da segunda viagem missionária de Paulo era outra.
Mas foi o Espírito Santo que impediu Paulo tomar a rota que ele queria e o destinou e o orientou através de uma visão. Quando ele vê na visão um varão macedônio, e esse varão macedônio diz: passa Macedônia e ajuda-nos. É através desta visão que Paulo é direcionado, no início da sua segunda viagem missionária, a fundar a primeira igreja na Europa, e é justamente na cidade de Filipos. E aqui eu aprendo uma lição de valor. Na nossa vida, nada acontece por acaso, por erro ou por sorte. Quem vive de sorte é alguém que aposta na Mega Sena. E eu digo isso com todo respeito, porque as pessoas têm livre-arbítrio para fazer o que bem desejam da sua vida. Mas a igreja do Senhor não vive da sorte, não vive do acaso. Nós vivemos da direção de Deus, glória. E é por isso que na nossa vida as coisas acontecem e dão certo. Porque andar na direção de Deus não é sempre experimentar o melhor. É verdade que quando andamos na direção de Deus, Paulo estava na direção quando foi para Filipos, e mesmo estando na direção, Paulo foi preso, foi açoitado, porque andar na direção não nos isenta das provas, das lutas e das dificuldades. Mas andar na direção nos assegura que teremos a presença do Espírito Santo consolando os nossos corações. Então, em vez de andar por conselhos humanos, ande na direção. Em vez de fazer aquilo que a tua mente, a prerrogativa humana fala, ande na direção de Deus. Porque quem anda na direção tem graça. Quem anda na direção tem milagre. Quem anda na direção experimenta, oh glória, as boas novas do Senhor. Aleluia. Paulo tem um carinho especial por essa igreja. É na cidade de Filipos que Paulo vai encontrar Timóteo. É na cidade de Filipos que Paulo vai deixar um profícuo trabalho. Essa igreja era uma igreja de boa fama. E Paulo vai discorrer isso, e eu não quero me ater a isso, no capítulo 1, mas quando chegamos ao capítulo 2, que é o cerne da nossa mensagem, e eu quero sair agora da introdução e entrarmos na mensagem. Observe que Paulo, do capítulo 2, versículo 5 ao 11, Paulo faz um dos melhores resumos que eu posso encontrar na Escritura sobre o ministério de Jesus. É um resumo, mas é um resumo cheio de detalhes profícuos e profundos. É um resumo, mas é um resumo muito objetivo. E é sobre esse resumo do ministério de Jesus que eu gostaria de tratar conosco nesta noite. Para aqueles que me ouvem, me veem agora, e para aqueles que depois terão acesso através da mídia digital do YouTube, para ter acesso a esse conteúdo. Veja, na primeira parte desse resumo, nós somos apresentados a um Jesus que começa o seu ministério não na terra, mas começa o seu ministério na eternidade. Paulo é um dos poucos, somando-se a João, que apresenta um Jesus que é desde a eternidade. Observemos, queridos irmãos, que na visão lucana, o ministério de Jesus começa na terra. Na visão de Marcos, ele nos apresenta o Filho do Homem que começa o seu ministério na terra. Na visão de Mateus, Jesus é rei e o seu ministério se inicia na terra. Mas João, juntamente com Paulo, são os únicos que começam a mostrar que o ministério de Jesus não começa na terra, mas começa na eternidade. Observe que a temática principal do livro de João é apresentar o verbo. É por isso que em João capítulo 1 ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oh glória! E todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se faria. Porque a visão de João é um Jesus que não existe por causa do ventre de Maria, mas é um Jesus que existe desde a eternidade. A visão de João não é um Jesus que foi criado, mas é um Jesus que é criador. A visão de João não é um Jesus que foi formado e apareceu a partir da experiência humana, a partir de tabernacular-se, a partir de encarnar-se. A visão de João é um Jesus que é desde as eras eternas, oh glória. E Paulo parte desse pressuposto. Veja, querido irmão, no versículo de número 8, versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Veja que o ministério de Jesus não começa aqui, mas começa na glória, na eternidade, quando ele decide tomar a forma humana.
E aqui eu aprendo uma lição de valor, amado presbítero, missionária Elizabeth, que tudo que começa na eternidade não tem como ser paralisado. Os projetos que começam na terra sempre dão errado, mas os projetos que nascem no trono não podem ser paralisados. Glória. Irmão Edivaldo, o senhor pode fundamentar isso pela palavra? Posso. O projeto de salvação não iniciou na terra, mas inicia no céu. É por isso que ninguém pode paralisar. Glória. O projeto chamado igreja não começa na terra. Atos 2 não é a fundação da igreja, é a inauguração de um projeto que Paulo diz que é um mistério que Deus revela através de Cristo Jesus. É por isso que a Inquisição tentou parar a igreja e não conseguiu. É por isso que os governantes tentam paralisar a igreja e não conseguem, porque a igreja não é um projeto que nasceu na terra, a igreja é um projeto que nasce no trono de Deus. E o que o senhor quer dizer com isso, irmão Edivaldo? Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, me vendo agora, que se aquilo que Deus tem na tua vida nasceu no trono, descansa, porque o diabo pode se levantar, as tempestades podem vir, mas o que nasce no trono de Deus não pode ser paralisado. Glória. De Calabarassúria, aquilo que vem do trono, projeto que nasce no trono, não pode ser paralisado. De Labarassúria. É por isso que as pessoas não entendem. Tem gente na igreja que às vezes começa algo e para, e alguém fica dizendo, meu Deus, por que parou? Porque o que ele começou, ela começou, não iniciou em cima, começou embaixo, é projeto humano. Mas aquilo que começa da parte de Deus não pode ser paralisado. Então, nesta noite, receba esta palavra, assim como o ministério de Jesus começou na eternidade, o que Deus tem na tua vida não é uma projeção humana, mas é algo que Deus gerou no seu trono. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. É por isso que Jeremias ele diz no seu livro, querido irmão, querida irmã, Jeremias na Revelação, capítulo 1, ele diz no seu livro, o texto é claro em dizer, Deus diz a Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Jeremias, o que eu tenho contigo, Lebacaia, Xúria, não é projeto da terra, mas é eterno, é do trono. Só vai tomar forma na terra, porque aquilo que é espiritual precisa, muitas das vezes, se materializar no ambiente da terra. Mas Deus estava dizendo, Jeremias, o que eu tenho contigo é antes mesmo de tu nascer, antes mesmo de tu existir, eu já tinha projetado a tua vida, glória. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira lição que aprendemos é que o ministério de Jesus começa na eternidade, e tudo que começa na eternidade, no trono, não pode ser paralisado. Se alguém me pergunta o que é ser chamado por Deus, irmã Elizabeth, irmãos que aqui estão nessa live, primeiro que só identifica chamada quem é chamado. Guardem bem essa frase. Todas as vezes que vocês encontrarem alguém que não acredita no propósito de Deus na sua vida, é porque ele não é chamado. Porque só quem é chamado identifica chamada. Só quem tem chamada identifica chamada. Quando alguém é chamado, ao olhar para outra pessoa que tem chamada, ele identifica o propósito de Deus na vida da outra pessoa. Aleluia. Irmã Edivaldo, isso é bíblico? Sim, querido. Isso está na Bíblia. Quem seleciona os discípulos é Jesus. Jesus era chamado por Deus e ele identifica a chamada de Deus na vida dos discípulos. Humanamente falando, eu nunca escolheria Pedro, um homem que andava com a espada do lado. Humanamente falando, nunca escolheria um Tomé, um incrédulo. Mas quem tem chamada, identifica a chamada de Deus na vida dos outros. Observe, querido, que essas projeções humanas, se alguém me perguntar, irmã Edivaldo, o que é chamada? O que é um projeto de Deus na vida de alguém? E eu responderia da seguinte forma. Ter a chamada de Deus, o projeto de Deus na vida de alguém, é entender que quanto mais você corre, mais você se aproxima da vontade de Deus. Ser chamado a entender que por mais resistência que temos, não conseguiremos escapar do propósito. Sabe o que é chamada? É você acordar todos os dias e ir trabalhar
escutar como se fosse uma voz forte falar ao seu coração. Você está aqui trabalhando para os homens, mas eu te escolhi para trabalhar para mim. Eu te escolhi para pregar a minha palavra. Porque a chamada fala mais forte do que a vontade humana. Sabe por que isso? Porque quando alguém é chamado por Deus, o projeto é mais forte do que ele. O propósito é maior do que os propósitos dele. Aquilo que ele recebe da parte de Deus é mais forte do que propriamente a vida dele. Aleluia. Então creia nesta noite que aquilo que vem do céu, aquilo que nasce na eternidade não pode ser contestado. Aleluia. Segundo, eu aprendo com esse texto e eu quero caminhar para o final. Eu aprendo com esse texto e Paulo está nos ensinando a respeito. Paulo nos apresenta um contraste, irmão, a respeito dos feitos de Jesus e dos feitos de Deus. Quando nós fazemos uma análise exegética do texto, nós vamos perceber que o versículo 6, 7 e 8 tem os feitos de Jesus. E quais são os feitos de Jesus? Humilhar-se. Quando nós fazemos uma análise exegética dos versículos 9, 10 e 11, nós vamos ver o feito de Deus. E quais são os feitos de Deus? Exaltar. Porque não compete ao homem autoexaltação. A exaltação é divina, a humilhação é humana. O levantar é de Deus, mas o quebrantamento é humano. Ora, diga o apóstolo Pedro, quando escreve na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 6. Sendo assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no seu tempo. Observe, e você que está em casa, você pode observar. Eu vou fazer uma ilustração aqui. Olha, quando Pedro está dizendo assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, a palavra mão, geralmente na Bíblia, e principalmente nessa questão de poder, refere-se ao poder de Deus. Observe que, quando Pedro diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, é como se a mão de Deus estivesse assim. E nós estamos humilhados debaixo dessa mão. Mas para Deus nos exaltar, essa mão precisa mudar de posição. Então a mão em que eu estou humilhado vai fazer isso, ó, e vai me levantar. Porque enquanto eu estou humilhado, a mão está em uma posição. Mas quando chega o tempo determinado, a mão muda de posição para me exaltar. Oh, glória! O que o senhor está dizendo, irmã Edivaldo? Eu estou dizendo para você nesta noite que quando você decide se humilhar, a mão de Deus muda de posição. Aleluia! A mão que você está humilhado muda de posição para te exaltar, para te elevar. Compete ao homem a humilhação, mas compete a Deus a exaltação. Quer ser abençoado por Deus, quer ser exaltado, então aprenda a se humilhar, aprenda a se quebrantar. É o salmista que diz, no Salmo de número 51, verso 17, sendo assim humilhai, ou melhor, 51, 17, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido, Deus jamais desprezará. Aleluia. Porque a verdadeira adoração, ela não parte do exterior, mas sim do interior. É o quebrantamento interior que move o céu. E eu te convido aonde você está neste momento. Vamos parar aqui pelo menos 10 segundos e vamos. Eu não vim aqui para me exaltar, eu não vim para essa live aqui para aparecer, eu não sou nada, eu não sou pregador, grande é Jesus. A Bíblia diz que eu sou pó, eu vim do pó, permaneço sendo pó, e se Jesus não voltar, eu vou descer ao pó de novo. Alabaraçaio, eu não tenho vanglória de mim mesmo. Se não fosse a graça, nem aqui eu estaria. Não há motivo de se autoexaltar, é motivo de quebrantar-se, de calabária. Porque quanto mais a gente se quebranta, mais a gente adora, mais Deus trabalha em nosso favor. Aleluia! Ele come a sube. Eu não sei qual o problema que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, mas eu te convido agora, para um pouco comigo. Vamos dar glória ao nome de Jesus. Porque enquanto você adora aí onde você está, na tua casa, no teu trabalho, Jesus libera milagre, Jesus libera providência. Oh, glória, o livramento chega. Quando você se humilha, lei biocominência, Deus muda o teu cativeiro. Aleluia.
Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você adora, Deus muda o quadro. Aleluia. Tem a mão de Deus. A mão de Deus está mudando de posição para alguém aqui nesta noite, neste momento. Pela tua adoração, Deus está mudando a posição da mão dele. Eloi, Joremia, canto e assé. Enquanto você adora aí na sua casa, o milagre chega para a tua vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deixa eu caminhar para o final. Escute. O texto sagrado diz no versículo 11. E aqui eu quero usar apenas o verso 11 para chegarmos a uma finalização. Observe. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Peço licença aqui só um instantezinho. Colocar aqui a opção não perturbar, para que as mensagens aqui que chegam no meu celular não interfiram aqui. Verso 11 fala de confessar. Segundo o dicionarista, e segundo a expressão grega usada aqui nesse termo, confessar é o ato de declarar, admitir, reconhecer. Logo, quem confessa precisa falar. E nós falamos pela boca, usamos a língua, que são os órgãos da fala. E se alguém me pergunta o que é falar, eu respondo em linhas gerais que falar é o ato de expressar o que nós sentimos. Quando alguém fala, está falando do que sente, do que pensa. Ora, veja, sentimentos não são vistos, pensamentos não são vistos. Mas quando nós falamos, estamos materializando aquilo que está na nossa mente. A fala é um meio de comunicar aquilo que está dentro de nós. É por isso que Jesus ele diz, no livro de São Mateus 12, versículo de número 34, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ora, veja, e eu peço licença aqui, aqueles que estudam a doutrina escatológica, e eu sei que esse texto se aplica a uma era futura, mas eu quero trazer uma aplicação para os nossos dias. Quando Paulo está dizendo que chegará o tempo que as pessoas vão confessar, é porque primeiro houve uma transformação interior. Eu não posso confessar Jesus sem antes o meu coração ter sido transformado, ter sido convencido pelo Espírito. Então essas pessoas que estão aqui confessando que Jesus é Senhor, gozaram primeiro de uma transformação interior, porque ninguém vai soltar palavras ao vento. Primeiro eles foram modificados dentro, para depois confessar aquilo que estava acontecendo no seu exterior. E aqui nós aprendemos uma terceira lição de valor. O evangelho não transforma fora para depois transformar dentro. O evangelho primeiro é mudança interior. O evangelho nos confronta dentro. Irmãos, me permita dizer com muito respeito, eu reconheço a minha pequenez. Mas nos dias odiernos, a igreja tem provado de um evangelho coach, de um evangelho de autoajuda, em que as pessoas estão mais preocupadas em massagear o ego do que tratar da doutrina do pecado, do que falar que existe inferno, do que falar que existe salvação. Nós estamos mais preocupados em frases de efeito do que tratar do evangelho limpo, do evangelho genuíno e verdadeiro. Mas eu aprendo com a palavra que evangelho é confrontar. Evangelho é mudança. E essa mudança não acontece, repito, não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Primeiro o evangelho muda as nossas convicções. Primeiro o evangelho muda o homem por dentro, para depois essas transformações fluírem para o exterior. Jesus disse para a Samaritana, capítulo 4, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e aquele que te pede água, tu não ias me oferecer, tu irias era me pedir, porque da água que eu tenho para te oferecer, aleluia, se tu beber dessa água, mulher, vai jorrar em ti, vai se fazer em ti uma fonte que salta para a eternidade. Jesus está falando da mudança interior, oh glória.
Porque primeiro Deus nos muda por dentro, para depois essa transformação atingir o nosso exterior. Escute, mudança por fora é aparente, mudança por fora é hipocrisia, porque as mudanças por fora são apenas mudanças superficiais, mas as mudanças que são trazidas pelo Evangelho, elas são mudanças interiores, que mudam o homem por dentro e, como diz Paulo, faz dele uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Oh, glória! O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho que causa mudança, e principalmente mudança nas convicções. Eles estão confessando que quem é Jesus? E eu quero fazer uma pergunta para você aí. Uma pergunta retórica. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quais são as tuas convicções que te levam a confessar Jesus? Quem é Jesus? Isso é uma temática tão importante, missionária Elizabeth, querido presbítero, que me antecedeu, que é o próprio Jesus que faz essa pergunta, viu? Jesus chega para os discípulos, São Mateus 16 e 13. Jesus disse assim, reúne os discípulos e diz assim a eles, o que dizem os homens ser a respeito do Filho do Homem? Aí os discípulos dizem, uns dizem que tu és João Batista, porque o teu ministério se assemelha ao dele. Outros dizem que tu és Jeremias, porque o teu ministério se assemelha ao dele. Ou outros dizem que tu és um dos profetas, porque encontram semelhança no teu ministério com um dos profetas. Aí Jesus disse assim, tá certo. Agora, o que vocês dizem que eu sou? É como se Jesus estivesse dizendo assim, a opinião de fora pouco importa. Com todo respeito aos pensamentos, se o ateu pensa que Deus não existe, não tem problema. Mas a problemática é o que a igreja está pensando a respeito de Jesus. O que Jesus queria saber é o que a noiva pensava a respeito dele. É por isso que Jesus disse assim, e vocês, o que pensam? Aí salta Pedro no meio deles e diz assim, nós, Senhor, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para ele, muito bem, Simão Bajonas, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Agora observe uma coisa, amados irmãos, se você quer saber se alguém tem antecedentes criminais, consulta o CPF dele, vai lá na delegacia e puxa. Se você quer saber se a pessoa tem crédito no mercado, vai lá no Serasa e consulta o nome da pessoa. Mas tem uma coisa, se você quer saber quem é a pessoa pelo seu caráter, só o céu pode revelar. Porque o ser humano conhece as informações, mas só o céu revela caráter. Oh, glória! Os homens diziam, Jesus parece ser alguém, parece com o profeta tal, mas só o céu revela a chamada e o propósito de Deus na nossa vida. Aleluia! O que foi que Pedro fez, irmão Edivaldo? Simples. Pedro decidiu fechar os ouvidos da terra, deixar de ouvir a terra e decidiu passar a ouvir o que o céu estava dizendo. Tem hora, queridos irmãos, que para a gente ter sucesso na vida, precisamos fechar os ouvidos para aquilo que os homens estão falando e abrir o coração para ouvir aquilo que Deus está dizendo ao nosso respeito. Calabária. Urabaxandaraia. Na boca dos egípcios e de Faraó, Moisés era um assassino e destronado. Lá na sarça, para Deus, Moisés era escolhido. É Manácia. Na boca dos irmãos de José, José era apenas um sonhador mor. Mas para Deus, José era governador do Egito. Para Jeremias, para os homens, Jeremias seria sacerdote por causa da linhagem sacerdotal. Mas Deus estava bradando do céu e dizendo, tu vais ser profeta. Então, nesta noite, para de ouvir o que os homens estão falando ao teu respeito, dizendo a respeito da tua vida, e começa a ouvir o que Deus tem falado a teu respeito. Eu te pergunto, você vai continuar ouvindo a terra ou vai fechar os teus ouvidos e vai começar a ouvir o céu? Oh, glória! Vai começar a ouvir aquilo que Deus tem para falar a teu respeito. Aleluia! Para a opinião da terra, oh, glória, a igreja estava falida na pandemia, mas pela opinião do céu nós estamos de pé. Estamos de pé.
aleluia, de posse de vitória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Para um filósofo, Jesus tem o seu conceito. Para a história, Jesus tem o seu conceito. Para o islamismo, Jesus tem o seu conceito. Mas eu respondo quem é Jesus, chamando pessoas que conheceram Jesus. Para Mateus, Jesus é rei. Para Marcos, Jesus é o Filho do Homem. Para Lucas, Jesus é o Filho de Deus. Para João, Jesus é o Verbo encarnado. Para João, Jesus é a videira verdadeira. Para João, Jesus é o pão da vida. Aleluia. Para o cego Bartimeu, Jesus é a visão. Aleluia. Para a viúva de Naim, Jesus é ressurreição. Para, aleluia, as irmãs de Lázaro, para a filha de Jairo, Jesus é ressurreição. Oh glória, oh glória, oh glória. O que é que o Senhor quer dizer, irmã Edivaldo? Pela cristologia, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Jesus é o fundamento da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que distribui os dons ministeriais para a igreja. Jesus é o noivo da igreja. Jesus é o redentor da igreja. Jesus é o Cordeiro Pascal. Jesus é aquele que tem os olhos como tochas de fogo e anda no meio dos 7 candelabros e tem na sua mão direita as 7 estrelas. Jesus é aquele que ressuscitou ao 3º dia e na visão de João no Apocalipse, os seus cabelos são brancos, a sua veste é branca, ele tem um cinto e os seus pés são reluzentes como latão. Na visão de João, ele é o cavaleiro branco que vem montado sobre o cavalo branco e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e pela palavra que sai da sua boca, ele vai deter o anticristo no final da grande tribulação, vai destruir os exércitos da terra e vai implantar o seu reino milenar. Quem é Jesus? É Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, é advogado por excelência. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque enquanto eu digo quem é Jesus, Jesus trabalha na tua vida, Jesus trabalha na tua casa, Jesus trabalha no teu lar, Jesus te visita, Elabária, Subquêmia, Dorebia Saio, Jesus está visitando alguém no hospital, Decaia, Tuia, Candurácia, alguém que está na maca, alguém que é para morrer, mas o meu Jesus que dá vida está visitando agora, está liberando saúde, Libarassúria, porque ele é rei por excelência, aleluia. Canávia, Subnésia, irmã Elizabeth, a esses dias o céu me falou a seu respeito. Remandora saiu através de um sonho dela, súbria. Eu vi a senhora desenvolvendo um trabalho. E naquele sonho Deus me dava uma palavra para a senhora. E eu via reminácia. Quando eu dizia para a senhora que a senhora não pode parar. É como se houvesse um pensamento no seu coração de entregar algo. E o céu dizia que ainda não chegou o tempo de entregar. E a irmã estava precisando de uma confirmação disso. Mas hoje o céu desce aqui e toca no seu coração. Canávia, porque para muita gente a irmã é coluna, é forte e é usada para muitas pessoas. Mas só Deus sabe o vale e a dificuldade que a irmã enfrenta. Mas o céu desce hoje aqui para renovar as suas forças. O mesmo Jesus que morreu lá na cruz, Eminácia, está aí bem pertinho da senhora, e vai dar um abraço na sua alma, e nesse abraço tem renovo, nesse abraço tem graça, nesse abraço tem virtude. Receba a força de Deus para continuar de pé. Não viva sobre a opinião da terra, mas passe a viver sobre a opinião do céu, aquilo que o céu diz a seu respeito. Aleluia, aleluia. Eu finalizo dizendo aqui nesta noite, finalizando esta mensagem, esta cooperação, que muitas pessoas vão ser alcançadas por esta palavra. As pessoas que estão nos vendo agora, Jesus vai liberar milagres. Vocês vão testemunhar, tá certo? Eu sei do que Deus tem na minha vida. E Ele vai liberar milagres. As pessoas que estão agora na sua casa, por gentileza, feche os teus olhos. Há alguém aqui que precisa ser alcançado por Jesus. Irmã Elizabeth, precisa renovar a aliança com Jesus.
precisa fortalecer. Alguém que está em casa me ouvindo e precisa fortalecer a aliança com Jesus. Hoje é a noite que o céu está te dando esta oportunidade. O que Deus tem na tua vida está em pé. O diabo soprou nos teus ouvidos que não iria dar certo, mas o céu está gritando hoje. Para de ouvir as vozes contrárias e escuta o que o céu tem para dizer. Fecha os teus olhos, porque nessa oração eu não posso. Eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não tenho nada. Mas o Jesus que eu sirvo e me chamou para pregar a palavra vai visitar muita gente agora. Carnavassúbria. Tem pessoas que vão ser renovadas em casa agora, porque vai descer uma graça sobrenatural. Fecha os teus olhos comigo e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, grandes são os pedidos, Senhor, mas o que são esses pedidos diante de Ti? Porque Tu és muito maior. Senhor, os nomes Tu conheces, porque não existe um ser neste universo, não existe uma localidade neste universo que o Senhor não saiba. As necessidades são muitas, mas o Jesus que nós servimos, segundo Hebreus 13, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu te peço que enquanto eu oro agora, libera uma unção para milagres. Tem pessoas que agora vão começar a sentir a sua mão pegar fogo, aquecer. Porque está descendo uma unção muito grande para milagres. Eu vejo uma nuvem de calaia súbria, e nessa nuvem está trovejando. É a glória de Deus que começa a invadir os lares agora. Dorebai de Candaraçaio. Senhor, liberta nesta noite. Liberta vidas que estão acorrentadas pelo mal. Toda ação das trevas caia por terra. Demônio, escute nesta noite e bata em retirada no nome de Jesus. Que este lar seja liberto e toda obra contrária seja desfeita. Jesus fecha as covas e libera milagres, Senhor, nesta noite para as vidas e para os corações. Deus, seja ministrado agora uma unção para milagres nos lares. Que pessoas sejam alcançadas, libertas nesta noite. Renova os teus, Senhor, como sinal. Renova agora, Senhor. Renova agora. Da mesma graça que o Senhor me deu, Senhor, da mesma unção que o Senhor me deu, meu Deus, derrama agora, eu compartilho com os teus agora, no nome de Jesus, Senhor. Amém.